Fala galera, beleza? Bora começar então a correção do capítulo 9, que a gente fala sobre as ligações químicas, tá? Então nessa primeira questão, ele dá a opção aqui de dois elementos hipotéticos, né? Onde tem os seus subníveis energéticos dados como 3p5 e 4s2, beleza? Respectivamente. E ele pede para a gente descobrir qual tipo de ligação que pode ocorrer entre esses dois átomos e justificar. Bom, para isso, a gente vai ter que colocar ele aqui. Então, se eu tenho X, deixa eu pegar a caneta. Se eu tenho X, beleza? E a configuração de X é 3p5 e eu tenho Y que é 4s2, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a distribuição inversa dele. Então vai ficar, apaga. Então aqui eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, beleza? Aqui o do outro, né? Também 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, beleza? Qual é o número quântico principal maior? Né? Eu tenho esse aqui, que é o 3. Tá? Totalizando aqui, olha só, 2 com mais 5, então eu tenho 7 elétrons na minha última camada. Então esse indivíduo aqui torna-se um ametal. Beleza? E esse indivíduo aqui, o número quântico principal maior, né, o número quântico maior, seria esse daqui, o 4s, né? Então aqui ele terminou com 2 elétrons na sua última camada, beleza? Só com 2. Então tornando este indivíduo aqui um metal, tá? E que ele possivelmente é o metal alcalino terroso, tá? Então, uma ligação entre metal e ametal, beleza? É uma ligação que eu posso chamar de ligação iônica. Beleza, galera? Então, posso considerar como ligação iônica, tá? Como que isso acontece? Esse indivíduo, o metal, tem a tendência de puxar os elétrons do metal, beleza? Vamos continuar. Letra B. Qual é a fórmula mais provável desse composto formado desses elementos? Para eu saber a fórmula, é só mesmo eu saber por essa distribuição eletrônica. Então, ó, X, beleza? E Y, tá bom? Sempre eu vou começar com o metal e sempre vou terminar com o ametal, tá bom? Então, o metal, ele tem quantos elétrons? 2. Como ele é um metal, né, a tendência dele é perder esses elétrons. Então, ele fica positivo, beleza? E os ametais têm a tendência de puxar esses elétrons. Então, é quanto falta para chegar a 8, tá? Porque eles são mais fortes, mais eletronegativos, tá? No caso do 7, para chegar a 8, falta apenas 1. Beleza? Então, olha só, esse número aqui desce, vem para esse lado, e esse número desce e vem para esse lado. Então, a fórmula dele ficaria Y1X2. Então, essa daqui seria a fórmula do composto, tá bom, galera? Vamos partir para o número 2. Tendo em vista que A é um metal alcalino e B um halogênio de um mesmo período, faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A. Forneça a equação que representa a dissolução do composto AB em água, tá? Então, galera, a gente vai mudar aqui o quadro. Vou apagar esse quadro aqui, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Então, eu tenho A e B, tá? Então, vamos desenhar aqui A e B. Beleza? Aonde A é um metal alcalino, beleza? Se ele é um metal alcalino, galera, vamos botar ele aqui, ó. Coloca aqui tabela periódica.
tá? Para ficar igual com vocês. Espero que vocês tenham ela na mão. Então eu tenho aqui a tabelinha periódica. Nessa tabela periódica, então ele é um metal alcalino. Então essa é a primeira coluna, tá? Então logo ele tem apenas um elétron na sua última camada. Então vamos lá colocar aqui, ó. Então ele tem mais um. E o B, ele é um halogênio. O halogênio, tá? Ele está bem aqui, ó, na sétima, tá? Na 17ª, quer dizer. Então logo ele tem apenas um elétronzinho na sua última camada. Ou quer dizer, falta apenas um elétron para ele ficar estabilizado. Então eu boto aqui menos 1, beleza? Então essa daqui seria a formulazinha, por enquanto, tá? Pergunta: forneça a equação que apresenta a dissolução do composto AB em água. Então, para eu fazer essa dissolução, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar esses dois, como eles estão fazendo uma ligação iônica, né? Como aqui a gente sabe que é uma ligação iônica, tá bom? Então, se eu adicionar água, o que vai acontecer? A água vai separar esses indivíduos, beleza? Então, aqui ele vai estar sólido, tá bom? Eu adiciono água, o que vai acontecer? Vai romper essas ligações e vai sobrar o que para mim? Aquoso, beleza? Mais um, mais B aquoso menos 1. Pedro, não entendi esse aquoso. Aquoso significa que está diluído em água, porque eu adicionei água para separar, beleza? Lembrando, toda ligação iônica ela se separa com grande facilidade em solução aquosa, beleza? Então, os elétrons que ficou dividido, eles vão subir, tá bom? Então o A, como ele é metal, ele vai ficar mais 1, e o B, como ele é um A metal, ele vai ficar menos 1, beleza? Então essa daqui seria a reação em si, tá? Essa daqui. Continuando. Letra B. Letra B. Qual é a fórmula mais provável de um composto formado por esses dois elementos? Então, para responder essa pergunta, a gente leva em consideração a tabela periódica. Todos esses elementos eles fazem ligação para ter a configuração semelhante a quem? Aos gases nobres. Então, a resposta dessa pergunta, né, indica a que semelhança as estruturas eletrônicas das espécies resultantes. Né? A semelhança com os gases nobres, com a mesma configuração eletrônica dos gases nobres. Tá? Letra C. Coloque em ordem crescente de tamanho, tá? As 4 espécies, né? Radioatômicos e iônicos. Tá? Então, para isso, vamos pegar aqui esse quadro e a gente vai fazer o seguinte. Lembrando que a gente já respondeu essa questão de cima. Então, a gente tem essas espécies. Ó. Quais são elas? A gente tem a espécie A+, a gente tem a espécie A, a gente tem a espécie B e a gente tem a espécie B-, correto? Então, se é de acordo ao raio atômico, né, repara que esse A positivo quer dizer que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, obviamente o raio dele diminuiu. Então, olha só, A+ é menor do que A. Aí, quando eu chego comparado com B, o A com B, repara que o A ele é um metal e o B ele é um ametal. Possivelmente, se a gente pegar na tabela periódica, os metais, né, eles têm raio atômico menor do que os ametais. Então, olha só. Então, A é menor do que B. Como B ganhou um elétron, logo ele aumentou o seu raio atômico. Logo, isso daqui vai ficar dessa forma. Então, A+ é menor do que A, que é menor do que B e que é menor do que B-. Beleza? Essa daqui seria a resposta da letra C. Tá? Vamos continuar aí. Vamos lá. Vamos continuar. 3. Nos compostos iônicos, os íons se unem devido à força de atração eletrostática. Esses arranjos de cátions e ânions fornecem grande estabilidade aos compostos e determinam suas propriedades, as suas principais propriedades.
A respeito dos sólidos iônicos, é correto afirmar que apresentam pontos altos de fusão e de ebulição, tá bom, galera? Lembrando, todo composto que tiver ligações iônicas são todos eles no estado sólido, tá bom? E o ponto de fusão e ebulição de um estado sólido é muito maior do que aquele diluído em água, beleza? Então, sim, letra A está correta, tá? Número 4. A figura abaixo apresenta o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Tá? O átomo representado é um metal ou um ametal. Como que eu posso descobrir isso? Bom, já que ele desenhou aqui, galera, vamos lá contar. Vamos aproximar aqui e vamos contar quantos elétrons ele tem na sua última camada. Vamos lá. Ele tem apenas 2 elétrons na sua última camada. Tá? Se ele tem 2 elétrons na sua última camada e ele está na terceira linha, tá? Tá aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então vamos lá. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E ele tem quantos elétrons na sua última camada? 2. Provavelmente ele seja esse indivíduo aqui, ó, o magnésio, tá? Então ele é um alcalino terroso, tá? Então, não vou escrever aqui porque não vai dar. Então, olha só, aqui ó, é um metal, ou seja, um metal alcalino terroso. Por quê? Ele está aqui, ó, porque ele está na segunda família, tá? E possivelmente não, ele tem, na verdade, 2 elétrons na sua última camada. Então, logo ele é mais 2, tá bom? Letra B. Para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligações químicas com um único átomo do outro elemento. Qual características esse outro átomo deve possuir? Então, já que ele quer fazer uma ligação única, né, com o indivíduo, né, eu vou ter que fazer o seguinte, vou limpar aqui. E vamos lá. O magnésio, a gente viu ali, que é esse carinha. Opa, deixa eu ligar aqui. Pronto, o magnésio. Então, vou desenhar aqui, ó, Mg. Beleza? A gente sabe que ele está na segunda família, então ele é 2+. Se a gente pegar o oxigênio, que está alguém, né, da família do oxigênio, né, que está lá na 16, né, vou pegar o oxigênio como exemplo. Ele é 2-. Então, olha só. São as mesmas numerações opostas. Então, o que vai acontecer? Esse aqui vai cortar e esse aqui vai cortar. Vai formar, então, um indivíduo chamado óxido de magnésio. Tá? Show? Então, forma esse indivíduo aqui. Então, qual é a característica? Que ele tenha, que ele necessite de 2 elétrons também. Com isso, ele faz apenas uma única ligação com um único átomo. Número 5. Para o estudo das relações entre os tipos de ligações químicas e as propriedades físicas das substâncias X e Y sólida à temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitiram concluir que substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não no sólido. Beleza. A substância Y não conduz corrente elétrica em nenhum estado. Bom, essa característica da X aqui, que conduz corrente elétrica no estado líquido, tá? É sinal que esse tipo de substância eu posso considerar como uma substância iônica, né? Como um composto iônico, tá bom? E, na verdade, a Y eu posso considerar como molecular. Então, posso considerar como a resposta certa a letra C. Então, uma substância X é iônica e a substância Y ela é molecular, tá bom? Lembrando que iônica tem a facilidade de ter polos e com isso eu posso gerar energia, tá? Somente no estado líquido, tá? Duas substâncias sólidas A e B apresentam propriedades listadas na tabela a seguir. Então, botou aí, bonitinho, e falou o seguinte: com base nessas informações, pode-se afirmar que A é uma substância molecular e B, uma substância iônica. Vamos lá, para ser uma substância molecular, ela não conduz eletricidade, beleza? Beleza, show de bola.
E, cadê? Não conduz eletricidade no estado sólido. Beleza. Mas aqui na letra A, ele conduz eletricidade em solução em solvente adequado. Conduz. Então quer dizer que A, ela não pode ser uma substância molecular. Então, vamos já na letra B. A é uma substância iônica. Beleza. B é uma substância molecular. Perfeito, tá? Essa seria a resposta. Continuando aí, galera. Na número 7, analise as propriedades físicas das amostras A, B e C. Apresente nas tabelas a seguir. Ele botou aí bonitinho, ali isolante, não isolante, condutor, né? Considerando-se os modelos de ligação, as amostras A, B e C podem ser classificadas respectivamente como. Vamos lá. Letra A. Ela pode ser considerada como iônico. Então, a 25 graus Celsius, ele é isolante, tá? E quando chega a 1000 graus Celsius, ele vira um condutor. Então, nesse gráfico aqui, a gente percebe que A, né? Vocês reparem aqui que a temperatura de fusão, né, é quando ele chega a 805 graus Celsius, beleza? Então, nessa temperatura, ele está passando do estado sólido para o líquido, beleza? Então, a partir dessa numeração, ele já vira um líquido, tá bom? Então, quando a gente olha aqui, a 25 graus Celsius está muito menor do que isso daqui. Então, ele está sólido. Obviamente, ele é isolante, tá? Mas quando atinge 1000 graus Celsius, que está bem aqui no meio, né, é sinal que ele está líquido. Então, esse indivíduo, quando ele é isolante à temperatura ambiente no estado líquido ele conduz eletricidade, sinal que esse indivíduo ele é iônico, tá bom? Vamos então descartar então, a letra B e a letra C, tá? Já que A é iônico. Letra B. A 45 graus Celsius, né, ele se transforma em líquido, beleza? Então, a 25 graus Celsius, que é menor do que isso daqui, ele é isolante. Perfeito, tá? Perfeito. Quando ele chega a 1000 graus Celsius, ele está no estado gasoso, ele já desapareceu. Eu não posso falar que ele é isolante ou simplesmente se ele é um condutor. Ele simplesmente sumiu. Eu posso considerar o B como se fosse molecular, beleza? Letra C. A 1540 graus Celsius para cima, ele já vira líquido, beleza? Então, aqui entre esse e esse, ele é líquido. Acima disso, ele é gás. A 25 graus Celsius, que é menor do que isso daqui, ele é condutor de eletricidade. Bacana. Quando ele chega a 1000 graus Celsius, que ele está aqui ainda abaixo dessa temperatura de fusão, ainda ele está em sólido, né? Quer dizer que ele continua sendo condutor. Com isso, eu posso identificar que na primeira eu tenho ligação iônica, um composto iônico, né? Uma substância iônica. Na D eu tenho uma amostra molecular. E na letra C eu tenho uma amostra metálica. Número 8. Um químico encontrou duas substâncias sólidas desconhecidas, A e B, e fez as seguintes observações. A substância A é solúvel em água e insolúvel em óleo de cozinha, enquanto a substância B é insolúvel em água e em óleo de cozinha. Beleza? Então, ele não se mistura com água e nem com óleo de cozinha, AB. Beleza? A substância A não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas apresenta alta condutividade elétrica quando em solução aquosa ou no estado fundido, enquanto a substância B não conduz eletricidade e não se funde quando aquecida a 1000 graus Celsius. Responda a essas observações. Qual das duas substâncias é um sólido iônico, tá? Então, a gente vê como exemplo o sólido iônico, a gente vê a substância A, tá? Porque ela conduz eletricidade, né? Ela conduz eletricidade quando ele é dissolvido em solução aquosa, tá bom?
Letra B. Qual é o motivo de a substância B não conduzir eletricidade em solução? Porque provavelmente a substância B é um composto molecular. Tá? O composto molecular ele é rico em íons negativos, né? Complicando a passagem de elétrons, tá bom? Impede a passagem de elétrons. Assinale verdadeiro ou falso, tá, para as questões. Em condições ambientes, os compostos iônicos são sólidos, que têm alto ponto de fusão e ebulição. Correto, tá, galera? Nos compostos covalentes, a ligação ocorre por compartilhamento de elétrons entre os átomos, também correto. A condutividade elétrica dos metais se explica pela mobilidade dos elétrons na sua superfície, correto. E as ligações iônicas ocorrem entre átomos de eletronegatividade semelhantes, incorreto. Nesse caso, só pode acontecer com ligações covalentes, tá bom? Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, a letra D seria a correta. E a número 10, a imagem a seguir mostra três sólidos, cujas formas são cúbicas, em 1, 2 e 3, representados, respectivamente, cristais de iodo, brometo, de potássio e ferro. Tá? Sobre as estruturas 1, 2 e 3, é correto afirmar que a substância representada em 3, tá? Nessa daqui, ó, possui uma boa maleabilidade e a alta resistência à atração. Lembrando que o iodo aqui é um composto molecular. Logo, né, é difícil dissociar ele em solução aquosa. Então, ele não vai passar eletricidade, hipótese alguma. Agora, quando eu olho aqui o brometo de potássio, tá, ele tem ligações iônicas, porque o bromo é metal e o cálcio é metal. Então, se eu jogar o brometo de cálcio dentro de uma solução aquosa, ele vai dissociar e vai liberar ali o íon de bromo e o íon de cálcio, beleza? E essa liberação vai ser passado, sim, uma energia, tá? Tranquilamente. Agora, quando eu olho para o ferro, galera, o ferro ele é uma liga metálica, tá? Uma liga metálica só tem a presença de íons de ferro positivo, né, no caso, íons de ferro, né, os cátions, né, os cátions de ferro. E esses elétrons eles vão passando de um átomo de ferro para outro átomo de ferro, semelhante àquele mar de elétrons. Então é cheio de elétrons positivos passando, né, por cada um deles. Estão formando assim uma liga metálica, tá? Galera, a nossa revisão, a nossa correção, na verdade, foi até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu vou estar sempre disponível com vocês, tá bom? E até a próxima, galera!